Olá, sou o professor Marco Pereira do site estudafq.pt. Vamos refazer alguns exercícios da associação de componentes elétricos em série e em paralelo, matéria de 10º ano, subunidade de energias, energia e fenómenos elétricos. Aproveita para fazer os cálculos comigo, ver se tens alguma dúvida, tenta fazer antes, vá lá, acompanha os exercícios se ainda tens muitas dúvidas. Vamos passar ao primeiro exercício. Observe o circuito da figura seguinte, o voltímetro V2 está a marcar 2,5 volts. Então, vou chamar a tensão U2, 2,5 volts. Vamos usar o número do voltímetro, aqui também tenho o 3, vou chamar o 3. Identifico o tipo de associação das resistências. Bem, tenho aqui a corrente está a sair, passa por esta resistência, se que passa pela outra, só apenas tem um caminho. Como apenas tem um caminho, eu vou dizer que esta associação é em série. Okay? É a associação de resistências em série. Pronto. O B. Os voltímetros são ligados em paralelo com o condutor, em cujos terminais se pretende medir a diferença potencial. Justifique este procedimento. Bem, o voltímetro é sempre ligado em dois pontos distintos para medir a diferença potencial entre esses dois pontos. E também a resistência. Para um voltímetro ideal, a resistência tem que ser o maior possível. Tem que ser muito grande para que não haja corrente elétrica a passar pelo voltímetro. Se houver corrente elétrica a passar, vai sair da corrente principal, do circuito principal, e então vamos perder as características do circuito. Ideia de um voltímetro ideal é ter a resistência o maior possível, e então não haver passagem de corrente elétrica e medir a diferença de potencial sempre entre dois pontos, por isso é que é a diferença de potencial entre esses dois pontos. Vamos à linha C. Determine os valores marcados no amperímetro, aqui vou saber qual é a corrente. No voltímetro, vou saber qual é a tensão 3. Tenho aqui também a tensão no U, que é a tensão do gerador, e a força eletromotriz do gerador. Bem, tenho muitos dados para descobrir e apenas estão-me a dar a tensão do 2. Claro que também tenho as resistências. Como é que vamos fazer? Vou fazer assim, aqui azul. Sempre que eu preciso de saber ou a corrente, ou a tensão, ou a resistência, tenho que saber estas duas grandezas. Tem pelo menos duas destas duas. A tensão, a resistência ou a corrente elétrica. Neste caso, eu tenho a tensão, aqui de 2, a resistência de 2 é 5 ohms, então consigo saber qual é a corrente. Vou começar logo neste porque é esse que tem mais informações, esse aqui já vou descobrindo para os outros. Então, para saber qual é o I, uso a expressão que a resistência é igual a U sobre I, e isto é equivalente a termos U sobre R, o I igual a U sobre R. A tensão a 2,5 volts, a resistência 5,0 e ficamos com um valor de corrente de 0,50 amperes. Ok, já tenho aqui o primeiro valor que é registado no amperímetro. E porquê? Como este circuito está tudo ligado em série, apenas tem um caminho, aqui eu vou ter, apesar de estar aqui estar a calcular a corrente da resistência com 5 ohm, vai ser o mesmo para o valor registado no amperímetro. Voltímetro 3. O que é que tenho aqui para calcular o U3? Tem que ter a resistência e a corrente. A corrente é a mesma, é o que já tinha, e também tem o valor da resistência. Então, fica assim, o resultado da tensão é 1,0 volts. Eu já tenho o voltímetro 3, vamos ao voltímetro 1. Voltímetro 1, como
a associação das resistências está feita em série, nós vamos ter que o U de 1 é igual a U de 2 mais U de 3. Se estivesse em paralelo, era igual. Vamos lá, vamos ver aqui, então vai dar o de 2 é 2,5 mais 1,0 e é 3,5 volts. Só falta a força eletromotriz do gerador e para isso vou ter que usar a equação do gerador da corrente contínua. A equação é a seguinte, diz que a tensão é igual à força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. Ou seja, quando não está a passar corrente, este membro fica todo zero, então a tensão medida num voltímetro é a força eletromotriz quando está apenas ligado nos terminais. Vamos então fazer, já sei qual é o U total, o U que está a ser medido no voltímetro, o U do gerador, 3,5, força eletromotriz, a resistência interna 1,0 e a corrente é de 0,50 amperes. Isto fica 3,5 mais 1,0 vezes 0,50 e a força eletromotriz vai dar 4 volts. Okay? Já tenho então a corrente, o que é medido no voltímetro 3, o voltímetro 1 e a força eletromotriz. Okay? Vamos passar ao próximo. Observe o esquema do circuito e determine o valor da resistência R. Bem, aqui já estão a dar a força eletromotriz e estão a dar a resistência interna. Também já tenho aqui a corrente, aqui no amperímetro, está em miliamperes, vamos passar para amperes. E eu quero saber qual é o valor daqui da corrente. Eu vou usar o facto de já saber aqui a corrente é 0,500 para este, a corrente também é 0,500 para este, e aqui não sei a resistência, sei a corrente, e o que falta saber é o U para conseguir chegar à resistência. Há duas maneiras, que é fazer aqui com uma resistência equivalente, isso pode ser um pouco mais confuso, vou fazer então desta maneira, um pouco mais demorado, mas acaba por ser mais simples. Aqui, qual é o U medido neste... Podemos calcular o U total, vamos aqui a ver com a equação do gerador de corrente contínua. Eu só consigo saber qual é aqui o gerador 20,0, a resistência 1,0 vezes a corrente que está a passar e vai dar 19,5 volts. Então, como estas resistências estão em série, eu vou ter a diferença, estes 19 volts vai estar somando cada uma destas resistências tem que dar o 19,5. Qual é o U desta resistência? R vezes I. Atenção aqui, resistência é 9 volts, 0,50, U igual a 4,5 volts. O U nesta resistência R vezes I, a resistência 6,0 ohms, a corrente 0,500, o U vai dar 3,0 volts. Então, o U que falta aqui, deixa eu fazer o cálculo, 1 mais 2, vou chamar aquela resistência 3, isto é 19,5, o U de 1, 4,5, 3,0, então ficamos aqui com o valor do 3, 19,5 menos 4,5 menos 3,0 e vai dar menos 7,5, 19 menos 7,5 e dá 12 volts.
pôr só com 2 algarismos significativos, 12 volts. Sabendo, então, aqui a tensão que é 12 volts, já consigo saber a resistência. Okay. Vou aqui separar um pouco e trazer para aqui. O cálculo da resistência é O sobre I, a tensão é 12 volts, a corrente 0,5 e vamos ter uma resistência de 24 ohms. Outra maneira de fazer era, já sabendo aqui que o total é este, como nós temos resistências em série, é dizer que nós podemos ter as resistências aqui, resistência 1, resistência 2, mais resistência 3, vezes I. Sei qual é, aqui é 19,5, a resistência 1, 9,0, mais 6,0, não sei o R3 e fico apenas com o R3 que não sei. Então, aplicando aqui a propriedade distributiva, vou somar primeiro 15,0 mais, só com 2 algarismos, mais R3, 0,5, 19,5 igual, aplicando a propriedade distributiva, dá 7,5 mais 0,5 R3 e vamos ficar com o mesmo valor. Vou dividir já por 0,5 R3, isto é igual, em cima é 12, a dividir por 0,5 e a resistência 3 é 24 ohms. Okay. Foram estes exercícios que queria trazer neste vídeo. Espero que tenham percebido. Se tiverem algumas dúvidas, comentem que eu posso conseguir-vos ajudar. Entretanto, se ainda não se inscreveram no canal, inscrevam-se, vejam aqui alguns vídeos recomendados e até o próximo vídeo.